Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Alair e esse é mais um vídeo para o canal A Teoria da Vida. No vídeo de hoje nós vamos apresentar as evidências que comprovam o nascimento virginal de Jesus. Mas antes, eu já quero agradecer a você que tem acompanhado o canal e se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo e já quero pedir que você se inscreva no canal e ative o sino para receber todas as notificações. Também não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo com os amigos, porque é isso que nos ajuda a manter esse trabalho. A forma como Jesus nasceu é a base de sustentação para toda a fé cristã. Ter nascido de uma virgem é o ato que sustenta a crença de que Jesus é filho de Deus, pois se ele tivesse um pai humano, como rezam as religiões abraâmicas não cristãs, ele seria considerado apenas um profeta e não o Cristo, o Salvador do mundo. Mas será que é possível provar cientificamente o nascimento virginal de Jesus? Será que a ciência oferece elementos que demonstrem ser possível que uma mulher engravide e gere um filho sem que haja uma relação sexual, nem a fecundação pelo gameta do sexo oposto? Hoje, vamos descobrir como a Bíblia, os escritos antigos e a própria ciência explicam o nascimento virginal de Jesus. Embora os cientistas não admitam que Maria possa ter engravidado ainda sendo virgem, é a própria ciência que nos oferece os elementos e as evidências que nos dão a possibilidade de compreender como foi possível a concepção de Jesus sem que antes tenha havido uma relação sexual. Eu quero ser objetivo nesse vídeo porque o assunto é muito complexo e extenso, mas não tem jeito. Para que possamos compreender como o nascimento virginal de Jesus se tornou possível, antes é preciso entender a história da criação. O livro do Gênesis afirma que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Porém, o grande erro é pensarmos que ainda somos essa imagem e semelhança do nosso Criador. O apóstolo Paulo deixa claro que o nosso corpo é corruptível e que para alcançar a eternidade é preciso que esse corpo se torne incorruptível. Os termos gregos traduzidos para o português como corruptível e incorruptível são, respectivamente, fartos e aphasiá. A palavra fartos significa corrupto, de corrupção, não uma moda brasileira de se apropriar do dinheiro público, mas sim de modificação. Esse termo, na verdade, descreve uma adulteração nas características originais de algo. Já a palavra aphasiá significa incorrupto, de puro, autêntico. O que o apóstolo Paulo estava dizendo ao escrever esses termos é que o nosso corpo foi adulterado, foi modificado em relação ao corpo do homem criado no Éden, à imagem e semelhança de Deus. E que na ressurreição, esse corpo será restaurado às suas características originais. Mas qual foi a adulteração feita no corpo do homem? Quando e quem o modificou? Voltamos mais uma vez ao livro do Gênesis. A história narra que ao criar o homem à sua imagem e semelhança, Deus o colocou no jardim do Éden e lhe deu o domínio sobre todas as outras criaturas. Adão era semelhante a Deus e, como tal, tinha um corpo glorificado, pleno. Não era definido por gênero e, assim como Deus, não tinha um sexo oposto. Entretanto, ao observar os animais, Adão percebeu que eles tinham companheiras e se sentiu só. Assim, Deus decidiu dividir o corpo do homem em macho e fêmea, retirando uma parte do homem para formar a mulher. E como isso pode ser explicado pela ciência? Como nós sabemos, o genoma humano é composto por 22 pares de cromossomos, mais 2 cromossomos relacionados ao gênero. Os indivíduos masculinos possuem os cromossomos X e Y, enquanto que as mulheres apresentam 2 cromossomos X. Apesar das especulações referindo que o cromossomo Y determina o gênero masculino, o que se sabe é que, apesar de raro, existem homens com 2 cromossomos X, assim como existem mulheres que possuem o cromossomo Y, de forma que ainda não se sabe ao certo o que determina de fato o gênero masculino ou feminino. Agora veja que interessante, nas mulheres, um dos cromossomos X é inativado, enquanto que no homem, o cromossomo Y possui apenas 40 genes, uma carga genética muito pequena se comparada com os cerca de 1000 genes que possui o cromossomo X. Com isso, podemos afirmar que tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino, apesar de terem 2 cromossomos, apenas um é totalmente funcional.
Sabemos que os cromossomos sexuais estão diretamente envolvidos nos processos de reprodução e da inteligência humana. Os cientistas afirmam que, originalmente, o cromossomo Y possuía cerca de 1.700 genes, mas que em algum momento do passado, estes genes foram perdidos, restando apenas os 40 atuais. Esse processo é denominado de degradação do cromossomo Y. É claro que quando Deus retirou parte do corpo do homem para formar a mulher, também foi retirado parte do seu genoma. Desde então, o corpo do homem passou a ser degradado, corruptível, incompleto, diferente do original. O homem e a mulher já não tinham individualmente mais um corpo íntegro. Agora, cada um carregava uma parte daquele corpo criado no Éden, à imagem e semelhança de Deus. E por isso, Deus ordenou que os dois deveriam se unir para formar um único corpo. Sim, mas o que tudo isso tem a ver com o nascimento virginal de Jesus? Você já parou para imaginar como nós, seres humanos, seríamos se tivéssemos mais 1.700 genes relacionados à reprodução e à capacidade intelectual? Quantas possibilidades se abririam e como seríamos muito mais inteligentes e capazes de realizar coisas que hoje a gente nem consegue imaginar? As nossas células se reproduziriam muito mais rapidamente e se renovariam, tornando possível, aos olhos da ciência, a vida eterna. O mesmo Paulo, que afirmou que temos um corpo degradado, também disse que os santos serão justificados e glorificados. Um dos significados do termo justificar, em especial quando utilizado num contexto religioso, é restituir à forma original. O apóstolo Paulo está dizendo que Deus vai restaurar o corpo humano à forma anterior ao pecado. O homem não estará mais dividido entre macho e fêmea, será um único corpo, perfeito, íntegro, assim como os anjos, assim como Deus. Hoje, como nem o homem e nem a mulher possuem um genoma completo, pois foi retirado aqueles genes relacionados à reprodução e à inteligência, os dois precisam cruzar os seus gametas para que a procriação se torne possível. Mas depois da ressurreição, depois de ser justificado, todos os gametas necessários à procriação estarão presentes no mesmo corpo. A essa altura você deve estar me chamando de louco, mas veja o exemplo do próprio Criador. Deus não precisou se unir a outro Deus do sexo oposto para gerar um filho. O salmista reproduz as palavras do próprio Criador: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. O próprio Jesus afirmou em Mateus 22:30 que após a ressurreição não será mais preciso que o homem e a mulher se unam para formar um só corpo. Os corpos já estarão completos e restaurados, os genes perdidos serão restituídos. A ciência explica a capacidade que seres viventes têm de procriarem sem que haja a necessidade da fecundação pelo sexo oposto. Esse processo é denominado partenogênese e ocorre naturalmente em algumas espécies de lagartos, anfíbios, abelhas e libélulas. Esses animais cruzam seus próprios cromossomos sexuais para se reproduzirem. No ser humano atual, isso seria impossível, tendo em vista que dos dois cromossomos que formam o par sexual, tanto no homem quanto na mulher, apenas um funciona plenamente, já que o X na mulher é inativado e o Y do homem foi degradado. Entretanto, de alguma forma Maria foi capaz de cruzar seus próprios cromossomos sexuais e engravidar de Jesus, através da partenogênese. Veja que os próprios cientistas que não acreditam no nascimento virginal de Jesus oferecem os elementos necessários para demonstrar que é possível sim afirmar que Maria engravidou de Jesus, ainda sendo virgem. Eu não saberia afirmar se Maria foi justificada e teve o seu corpo restaurado à forma original com a restituição dos genes perdidos, ou se o seu segundo cromossomo X se tornou funcional. Mas um texto que por muito tempo foi incompreensível para mim e que está publicado em um dos livros apócrifos mais antigos, nos dá uma dica valiosa. No último versículo do Evangelho segundo Tomé, considerado por muitos historiadores o primeiro evangelho a ser escrito e o mais autêntico dentre eles, encontramos a seguinte narrativa: Então Simão Pedro disse-lhe que Maria saia do nosso meio, porque as mulheres não são dignas da vida. E disse Jesus: Vede, eu me encarreguei de fazê-la homem, para que também ela se torne um espírito vivo, semelhante a vós homens. Pois cada mulher que se fizer homem entrará no reino dos céus. Então, pessoal, sei que muitos, ao assistirem esse vídeo, me chamarão de louco,
Outros ficarão maravilhados pelas descobertas a respeito do Criador. Mas também tem aqueles que ficarão cheios de dúvidas e com opiniões diferentes. É claro que existem muitos aspectos sobre esse tema que não foram abordados aqui nesse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida ou tem uma outra opinião, escreva aqui nos comentários que nós vamos responder. Lembrando que esse canal é para quem pensa além das mesmices ofertadas pelo sistema para manter a ilusão. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe para os amigos. Também não deixe de se inscrever no canal e ativar o sino para receber todas as notificações. A gente se vê no próximo vídeo, porque há muitos mistérios a serem revelados. Que Deus continue te abençoando, um abraço e até lá.